Welcome, everybody, bem-vindos, né, para mais um Link Talks. E hoje nós temos esse Link Talks maravilhoso com a Laura Montanari, que está lá na França. Laura, good evening, né? Eu sempre começo as Link Talks dizendo como eu conheço a figura entrevistada, né? Então, a Laura era nossa aluna na Link Idiomas, né? Uma aluna muito querida, para assim dizer. Irmã de um ex-aluno nosso, o Dr., né, Emanuel. Mas, enfim, o que eu queria dizer é que a Laura realmente era uma aluna muito dedicada, interessada, curiosa, de Você fazer quer falar? perguntas, né? E aí eu sabia que a Laura ia acabar Tem indo bem na participar. vida. Expliquei como é que eu conheci a Laura, então agora a Laura vai explicar para vocês o que que ela faz na vida, onde é que ela tá, para começar. Laura, qual é o fuso horário mesmo? Que horas são na França, querida? Agora são 11h34. São É, 5 horas a mais. ela recém saiu do trabalho, né? Então, Laura, vamos começar do começo, tá? Teu nome, idade, o que que tu tá fazendo, que curso tu tá fazendo e, afinal, como é que tu foi parar ali na França? Certo. Então, eu sou a Laura, tenho 19 anos. Eu saí do ensino médio, estudava no ginásio, estudei sempre em escola pública, saí da escola e fui direto para a faculdade. Eu cursei um ano de gastronomia, então eu fiz 2 semestres. E aí apareceu a oportunidade de um estágio de gastronomia na França. Como que isso aconteceu? No grupo mesmo que tem entre alunos e professores, nós recebemos uma mensagem de uma empresa, que disponibilizava, esse estágio. E aí eu vi aquilo e eu disse, ai, vou olhar, vou pesquisar sobre, e comecei a olhar, os prós e contras, quanto que precisaria para investir. Era um estágio, então, de 6 meses, com parceria da universidade. Então, o contrato foi feito entre essa empresa e a Universidade, de Caxias do Sul. Aí eu conversei com os meus pais e, enfim, e eles concordaram com a ideia, me deram essa oportunidade e eu, depois de pensar muito, refletir muito, porque não foi uma decisão fácil, decidi vir. Mas, Laura, eu gostei que tu comentou assim, ó. Tu disse, ai, não foi uma decisão fácil. O que te deixou assim meio angustiada ou ansiosa para decidir, ok, vou fazer minhas malas e vou para a França ter essa experiência? Primeiramente porque eu tinha feito só 2 semestres, né? Então isso também me perturbou um pouco, porque eu fiquei pensando, eu não tenho muita experiência. A faculdade de gastronomia, ela não é tão longa. Ela, se tu pegar bastante cadeiras, dá 2 anos e meio, tu consegue se formar. Mas eu fiz só as básicas. Então eu pensei, eu tô um pouco, crua, como se diz na gastronomia. Mas para vir nesse estágio, precisaria estar cursando. E aí o que eu cogitei a ideia também de repente, fazer mais 2 semestres e vir depois. Mas aí eu disse assim: a vontade que me deu, a oportunidade foi agora, então eu vou, Ai, isso eu né? achei sensacional o que tu falou. A oportunidade apareceu, e sabe que tem um ditado que eles dizem, né? Quando tu tá preparado, o caminho abre, né? Eles dizem isso, né? Ou quando tu tá preparado, aparece um professor para ti, alguma coisa, né, Laura? E tu tava bem consciente, não, se a oportunidade apareceu, é para eu ir. Mas aí, Laura, a questão que eu te pergunto, tu já tinha coisas do tipo assim, que eu sempre falo para os meus alunos, pessoal, como é que tá a documentação de vocês? Porque o pessoal não dá valor para isso, né? Então, tu já tinha passaporte, tu já tinha, por exemplo, os teus documentos tudo em dia para se inscrever. Como é que foi esse processo de se inscrever para esse programa de estágio, a burocracia envolvida, que papelada que eles exigiram, Laura? Porque eu sei que dependendo do país que tu vai, é um estresse, tem que preparar muita documentação antes de ir. Tu lembra, assim, que documentação tu teve que preparar? Então, o passaporte, né, que é o principal, eu
sem, sem ter a ideia de viajar para fora, eu acabei fazendo um ano antes disso. Ah, que maravilha. Aconteceu que eu disse assim, vou fazer passaporte. Se eu resolver viajar algum dia, eu já tenho. E aí, exatamente um ano depois, apareceu essa oportunidade. Então, o passaporte eu já tinha. Aí, depois do passaporte, eu precisei ir atrás do visto, né? Porque na Europa, até 3 meses, tu pode vir sem visto. Mas acima de 3 meses, tu precisa do visto. Aí, precisou de bastante, assim, papéis, assim, autorização do pai, eu tive que comprovar também que eu tinha uma conta internacional, uma quantia de valor específica em euros. Eu tive que assinar vários documentos e aí eu tive que ir a São Paulo fazer o visto, Nossa, porque não não tinha tem consulado não aqui, é. então, porque eu não Não, sabia que não tinha o consulado, Laura. Eles não fazem pelo consulado, por exemplo, porque você pegou um visto específico para a França ou um visto para a União Europeia? França. Para a França, tu vê, né? Uhum. Às vezes a gente pensa, é União Europeia. Não, para algumas coisas, esses países ainda mantêm suas regras próprias, né? Então, tá Sim. e a papelada toda certinha, fez o visto, foi aprovado. Todo esse processo demorou quanto tempo, Laura? Foram meses. Na verdade, assim, a empresa que eu vim por ela me enviou as papeladas todas prontas. Uhum. Então, eu recebi, tipo, um e-mail com todos os passos que eu deveria fazer. Então, eu mandei foto de identidade, de passaporte, dos comprovantes que eu citei. Tava tudo pronto. Eu cheguei em São Paulo e só entreguei a pasta com os documentos prontos em ordem, sabe? Não, isso aí é. Por Então, isso que eu sempre digo também, Laura, para os meus alunos, eu costumo dizer, ok, uma experiência internacional é importante, né? Tem que fazer. Eu acredito que hoje é um diferencial importantíssimo. Teu currículo, quando tu voltar, até eu e ela estávamos conversando em off, né? Quando tu voltar, o teu currículo, imagina, estágio de gastronomia na França, o quanto isso já te coloca na frente de outras pessoas pelas experiências todas por mais árduas que sejam, né? Mas isso já te coloca com um degrau muito acima dos outros colegas que não tiveram a mesma oportunidade, né? Então, eu sempre uhum, digo que essas experiências internacionais tem que ter muito cuidado quando vai, porque tem muito aventureiro, né, Laura? Então, tu foi por meio de uma agência que tinha convênio com a UX, né? É isso mesmo? uhum, sim. E aí, tipo, toda a parte de documentação, então, foram eles que enviaram, porque se tu vai fazer sozinho, tipo, é muita coisa envolvida, sabe? Tu tem que entrar em contato com o consulado, tem várias documentações que são em francês, né? Então, o chefe, enfim, dessa empresa, ele deixou tudo mastigado, como se diz, e a gente só deu continuidade no que já estava mais ou menos encaminhado. E eu adorei que tu chegou na questão idiomas, que é o nosso assunto principal, né? Porque eu lembro quando a Laura começou a comentar com a gente que surgiu essa oportunidade e tal. Tu não tinha nada de francês, mas tu tinha inglês, né, Laura? Como é que foi Sim. essa questão assim? Porque eu, particularmente, assim, eu já fui para a França 2 vezes, né? Alguma coisa tu entende, mas eles falam muito diferente e eles realmente, assim, eles não são muito solícitos quando tu se comunica em inglês com eles, né? Então, como é que foi essa questão da comunicação, Laura? Tu chegou a estudar um pouquinho de francês antes de ir? Ou tu disse, não, vou me garantir que o inglês era isso? Não deu muito tempo, porque foi tudo muito rápido. Mas eu fiz um curso assim básico, tipo assim, básico mesmo, números, bonjour, bonsoir, assim, né? Mas, tipo assim, eu até agora não consigo falar francês, sabe? Então, eu acho que se eu não tivesse o inglês, realmente seria tudo mais difícil, desde o aeroporto. Porque lá no aeroporto, tipo, tudo tá em inglês, né? Qualquer coisa, tu se comunica e tal. No metrô também, a maioria das pessoas falam inglês, então, se precisava, eu pedia informação em inglês.
E, assim, eu acho que se eu não tivesse inglês, eu não sei se eu teria chegado até aqui, sabe? Ó, Porque boa, eles dá uma falam. confiança, né, Laura? Dá uma Sim. segurança. E assim, ó, até pra dar uma motivada pra quem tá fazendo inglês agora. Eu nunca fui, tipo assim, a top student, sabe? Eu sempre Eu sempre tive um pouco de dificuldade de aprender outra língua. Inclusive, eu tinha muito medo, até comentei contigo mês passado, quando a gente conversou. Eu cheguei de assim, tá, eu fiz 6 anos de inglês, né? Eu comecei em 2015, com 11 anos, e fiz até 2021, mais ou menos. Então, deu uns 6 anos, 7. E aí, eu não me sentia segura. Eu pensava, tá, eu fiz inglês, mas não sei se eu consigo falar, se eu chegar e conseguir conversar com alguém. E aí eu cheguei aqui tipo, no automático comecei a conversar, sabe? E eu disse, meu Deus, eu sei falar inglês, né? Obrigada, E, Laura, por falar isso, porque tu sabe que eu tenho muito aluno que eles não enxergam o próprio crescimento. E é tipo assim, eu acredito mais no aluno do que eles em si mesmos, né? Então eu digo, não, tu consegue e tal. Mas é o famoso, quando a água bate na bunda, uhum, tu tá com o que tu precisa ali na tua bagagem, concorda, Laura? sim. Eu não acreditava na minha própria capacidade, sabe? Então eu falo isso até para motivar, que certamente tem pessoas assim na mesma situação. Outra coisa que eu nunca imaginei que eu viria para fora algum dia. E eu até me recordo que algumas colegas minhas diziam, ai, que eu quero viajar, eu quero ir para fora, eu quero morar fora. E eu nunca tive esse sonho. Foi uma oportunidade que apareceu e eu simplesmente agarrei ela, né? E aí, por isso que eu digo, a gente não deve começar uma língua com um intuito, sabe? Não necessariamente, eu vou fazer inglês porque eu vou viajar para fora. Não, porque eu nunca pensei isso. E quando eu precisei, eu tinha essa segurança. Olha, Laura, eu vou dizer, eu conversei muito com a tua mãe, porque afinal de contas, dois filhos que estudaram na minha escola, né? Uhum, E eu apoio muito essa questão das mães que incentivam os filhos a estudar. Estudo sempre vai ser investimento, né? E eu acho que a tua família, né, os teus pais encaram isso. O estudo é um investimento. É o que eu posso dar para os meus filhos que ninguém vai tirar. E realmente eu acho que hoje, tanto tu quanto teu irmão, né? Que o teu irmão já médico formado e tal, vocês uhum, entendem a importância, né, de estudar um idioma, no caso o inglês, no caso de vocês o inglês, para a formação de vocês e para preparar vocês para outros saltos. Tu concorda? uhum. Sim. Outra coisa que eu acho importante dizer é que, assim, eu ainda não falo francês, né? Tô longe de ser também fluente, mas saber o inglês facilita muito para aprender o francês, porque tem muita palavra que tu consegue associar com o inglês. Então é muito mais fácil tu aprender agora o francês sabendo inglês do que se soubesse só o português, sabe? Tem muita coisa que eu associo. Não, e depois é a questão de que tu já fez aquela caminhada de adquirir uma língua estrangeira. Porque uma coisa que os meus alunos sempre comentam, teacher, né? Eu sei inglês, agora eu gostaria de estudar um outro idioma, como é que é? Eu sempre digo, depois que tu aprende inglês ou depois que tu aprende espanhol, quando tu vai fazer o segundo idioma, que na verdade seria o terceiro, né? Tu tem a tua língua mãe, que é Uhum. português, a língua estrangeira, a primeira que tu fez. Para adquirir a segunda é muito mais fácil, né, Laura? Parece que a cabeça abre. Eu não sei, tu concorda? Uhum. Sim, é mais fácil. Laura, e falando nisso, né? Você, não sei quem está assistindo, tá vendo? A Laura tá muito linda, né? Já vestida com. Como é que é o nome mesmo dessa vestimenta, Laura? Toma. Isso tu ganhou lá no restaurante. Então agora tu conta para nós, é um hotel que tu trabalha, como é que é? Tu chegou ali, fala um pouquinho da cidadezinha, que até em off a Laura estava me contando que ela tá num lugar bem pequenininho e tal, tem esse hotel. Então, Laura, me conta, tu chegou e aí tu foi pro teu local de trabalho, porque na verdade, ao contrário do pessoal que geralmente vai fazer intercâmbio, que vai lá só para estudar e curtir a vida, a Laura tá lá trabalhando, né, Laura? Então, como é que foi? Conta para nós. Na verdade, assim, ó, eu vou ser até um pouco realista. A gente chega aqui achando que é uma coisa e às vezes, sim, né? Tu tem que correr atrás, sabe?
A gente não chega aqui, tu não ganha tudo mastigado. Se tu quer aprender, se tu quer alguma coisa, tu precisa se virar. Então, começando pela roupa que tu acabou de comentar, eu tive que trazer todo o meu uniforme de casa, né? O que que a gente ganha aqui? A gente ganha o alojamento, para ficar dormindo e tal. A gente ganha as refeições, almoço e janta. E a gente ganha uma gratificação que eles chamam, né? Que seria o salário, mas que não é muita coisa, assim. É para te manter enquanto a gente tá aqui. Tipo, para não passar fome, né, Laura? É, na verdade, assim, a gente vem com um contrato de tantas horas de trabalho, né? De estágio. Chega que a realidade é outra. A gente está trabalhando o dobro do horário que estava escrito no contrato, né? Então, algumas coisas é um pouco assim, ilusão. Mas, tipo assim, a gente aprende muito. Eu cheguei aqui, eu comecei auxiliando o garde-manger, que é quem chefia a Praça das Entradas Frias. Laura, E isso tu hoje, vai ter que traduzir para todo mundo, né? Porque assim, eu acho muito legal, porque é a primeira vez que eu tenho um convidado do Link Talks que é da área de gastronomia. Quando tu fala em praça, seria tipo assim, explica mais ou menos para nós como é que é o restaurante em si, né? Porque uhum, como tipo assim, é um restaurante grande, como é que é o nome da cidade? a cidade é Brantôme, é no Branco. interior da França, é no E, e, é, sudeste da França. e é um restaurante, um hotel, como é que funciona? É um hotel e nele tem um restaurante com 2 estrelas Michelin. Nossa, para tudo, Laura. Se eles te mandarem trabalhar 10 horas, tu trabalha e pronto, tá? Porque, tipo assim, ó, já pensou quantos colegas teus vão poder dizer, ah, eu trabalhei num restaurante francês com 2 estrelas Michelin? Quase Uhum. ninguém. Como é que é o nome do restaurante mesmo, Laura? É Molin de la Baie. Não, sério, Laura, isso aí é incrível, cara. Imagina um restaurante assim com um renome desses, tu tá lá trabalhando, se o pessoal te pedir para servir cafezinho, tu serve cafezinho, amor. Daí agora tu vai explicar esse lance das praças. O que que é uma praça dentro de um restaurante? Então, a gente tem um chefe, que manda em todos, né? Tem o sous-chefe, que ele auxilia o chefe, né? Em tudo, assim, no geral. E depois tem as praças, que então é a pâtissier, que é a confeitaria, né? Depois tem a praça quente, que é outra pessoa que chefia. E o garde-manger, que é onde a gente está atualmente, que cuida das entradas, dos pratos frios, né? Laura, até quando tu fala a gente, né? Tu tá com uma colega aí, né? Como é que foi? Sim. Vocês duas resolveram se inscrever juntas? Tu se sentiu um pouco melhor? Como é que é essa história? Então, a princípio, eu ia vir com uma colega minha da UX mesmo, né? Porque eu falei assim, eu vou, mas se eu tiver companhia, porque eu sou um pouco insegura, assim, eu disse, eu não vou ir sozinha. E aí a minha colega desistiu. E aí Nossa. eu disse, tá, eu não vou mais, não vou mais, se ela não vai, eu não vou. E aí, conversando e tal, com as pessoas, enfim, que me motivaram a vir pra cá, me disseram, não, Arthur, não pode desistir da oportunidade, do teu sonho, porque a tua colega não vai. E aí, conversando com o Celso, que é o da empresa, por Da qual eu vim, agência? isso, ele me disse, ai, vai ter uma aluna de Capão da Canoa, que ela é de outra universidade, que vai também. Eu posso te colocar no mesmo restaurante que ela. Até então eu não conhecia ela. Mas eu disse, tá, é uma brasileira, fala a minha língua, mora aqui no Rio Grande do Sul, beleza. Uma companhia pelo menos pra estar ali junto. Aí eu entrei em contato com ela, a gente começou a conversar, e aí a gente embarcou na aventura juntas. Compramos passagem juntas e a gente se conheceu no dia do visto em São Paulo. A gente pegou o avião ali em Porto Alegre e foi a São Paulo. Tu Foi ainda aí que a gente se conseguiu, Porto conheceu. Alegre tinha aeroporto ainda, né, Laura? Olha a É, sorte. Agora, quando tu voltar, tu não vai poder descer em Porto Alegre, só para te avisar, eu acho que né? não. Laura, tu chegou aí em que mês mesmo? Abril? Abriu.
Ainda era frio? Como é que Já- tava? Como é Hoje que tá foi frio. a tua primeira impressão, assim, da França? Na verdade, o clima tá meio louco, porque era pra eu chegar aqui e já tá assim, frio, mas não tão frio. E a gente chegou aqui e tava tipo 2 graus. Eu me apavorei, Nossa. porque eu não trouxe, tipo, muito casaco, sabe? Eu trouxe casaco, mas não tanto, porque eu esperava 15 graus. E aí eu cheguei aqui tava 2. Então foi um pouco complicado. E agora era pra estar esquentando também e tá ainda na casa dos 20 graus. Então, E daí, então, Laura, qual é a tua escala de trabalho ali? a gente, eu falo sempre a gente, porque minha É tu e a colega tua não. colega, sim, sim. Começa na quarta-feira ao meio-dia Uhum. e termina no domingo de noite. Então, tu teria segunda e terça de folga. A E- princípio, porque essa segunda me mandaram ir trabalhar, então a gente nunca sabe. Não. E, Laura, a questão, assim, de... Porque, assim, a França é um dos países, né, mais famosos, conceituados, que mais recebe turistas no mundo, né? Como é que são os clientes desse restaurante aí? Bastante clientes internacionais, tu tem contato com os clientes, tu conversa com pessoas de outros países, né? Provavelmente essa conversa é em inglês, né? Como é que é? Uhum. Não tem contato com os clientes, assim, porque é os garçons que reservam as mesas. Ah, é importante também falar que é só com reserva o restaurante. Então a gente chega todo dia lá e dizem, ah, hoje são 15 couverts, que eles falam, né? Uhum. São 15 pessoas, são 30 pessoas, então não passa desse número. Eu nunca sei, assim, quem são os clientes, nunca vejo e tal, mas eu sei que vem de tudo que é lado, tipo assim, vem americano, vem inglês, vem francês, tipo assim, de tudo. Esses dias a gente encontrou até um grupo de brasileiras aqui, sabe? E Laura, outro dia a gente estava conversando, né, que tu tinha encontrado um grupo de estrangeiros e tu conversou com Uhum, eles em inglês. Como é que foi essa experiência, assim, de encontrar o pessoal, conhecer pessoas de outros lugares? Porque eu sempre digo, o intercâmbio nem é aquela questão de, ai, sair do Brasil, ir para outro país e tá. Tu vai conhecer, tu foi para França, tu vai conhecer franceses. Às vezes tu conhece gente de lugares muito loucos, assim, né? E aí, então, uhum. tu teve alguma experiência nesse sentido? Na verdade, assim, a gente já fez amizade com chilenos, porque tem um pessoal que trabalha aqui no restaurante que veio do Chile, então a gente seguido conversa com eles. E eu também uso inglês com eles, porque eles falam inglês, tipo, porque eu não falo espanhol, né? Então não adianta muito. Então eu acabo usando inglês para conversar com eles. Na cozinha eu me comunico em inglês ainda, porque o chefe e o sous-chefe falam inglês, então todas as informações que eles têm que me passar, eles falam em inglês, então eu me comunico o tempo todo em inglês na cozinha. E essa situação que tu comentou agora, que eu saí um dia e eu encontrei um grupo de. Eu não sei de onde é que eles eram da Venezuela, acho. E aí a mulher me perguntou: tu fala inglês? Daí eu disse sim. Aí ela me pediu: aonde que tá aberto pra jantar? Porque chega segunda-feira aqui e fecha tudo, que é cidade pequena. É bem turística essa cidade. E aí, do nada, no automático, eu comecei a falar inglês, sabe? Aquele dia eu fiquei, tipo, super surpresa. Eu disse, meu Deus, como é que eu tô explicando pra mulher onde é que é o restaurante, tipo, tudo em inglês. Eu até fiquei admirada, sabe? E A aí, mas questão é da isso. prática, né, Laura? Eu sempre digo para os alunos, quanto mais tu pratica, parece, ai, não estou evoluindo, mas tá assim, ó, o inglês estava todo armazenado ali na tua cabeça, né? Quando precisou, tu já se comunicou. Laura, daí uma coisa que eu acho importante tu comentar. Quando tu chegou aí, qual foi o choque cultural, assim, pior para ti, né? Porque a França, o pessoal não tem essa noção. Ele é um país que o pessoal é muito sistemático, eles são, ainda mais se tu tá bem no interiorzão, né? Eles têm os esquemas deles, assim. Qual foi o choque cultural, assim, mais forte que tu levou? Franceses não são fáceis. Acho que todo mundo já escutou sobre isso, e sim, é verdade, tá? Eles são. Olha só, a maioria deles são, tipo, eles têm um ego muito alto, assim. Eles te tratam um dia bem, um dia não, assim.
É tudo do jeito deles. Então, tipo assim, o que que é a cabeça de um francês? Essa terra é nossa, tu tem que, tipo, respeitar e agradecer que tu tá pisando aqui, sabe? Em Paris, que foi onde a gente parou, a gente foi tratada super bem. Mas eu acho que é por questão de ser turístico e tudo mais. Eu até achava que na cidade aqui do interior onde a gente tá ia ser mais fácil, mas não, me enganei. Aqui é mais complicado, é Quantos, mais difícil. quantos mil habitantes tem essa cidade aí, Laura? 3.700. Meu Deus, É então tu, muito tu pequeno. saiu de São Marcos para ir É. para Criúva. Sim. E, Laura, assim, ó, uma pergunta, deixa eu até olhar aqui, ó, uma pergunta que o pessoal, uns alunos meus me fizeram pedir assim, prof, pergunta para Laura, é verdade que francês não toma banho? Não, não é verdade. O que acontece? Eles tomam banho, assim. Inclusive, eu acho que eu gasto a água deles toda, assim, porque eu tomo uns 3 banhos por dia e ninguém me falou nada até agora, então tudo bem. Eu acho que assim, ó, é bem relativo, é igual ao Brasil, tem pessoas que tomam, tem pessoas que não tomam, tipo assim, mas não, aquilo de ai, tomar banho uma vez por semana e tal, é mentira. Tipo, na cozinha, os meus colegas ali e tal, que são franceses mesmo, tipo, eu nunca senti nada de cheiro anormal, assim, Nada de cheiro então é normal. Laura, outra pergunta que apareceu aqui foi o seguinte, ó. Quanto tempo tu teve para se adaptar e para ser treinada dentro do restaurante? Porque, pessoal, isso é uma pergunta bem interessante. Quando tu faz um programa de intercâmbio, tipo esse da Laura, que é para trabalhar, ele é muito diferente, né, Laura, do que seria um programa de intercâmbio para estudar. Para começar, tu mora sozinha, tu não mora numa host family, tu não mora com uma família, não tem ninguém te cuidando ali. Quando tu chega, tu já tem que botar a mão na massa. Então, como é que foi esse período de adaptação, Laura? Então, a gente chegou, eles deram 2 dias para a gente conhecer a cidade, se adaptar, se arrumar, enfim. E o primeiro dia de trabalho que eu fui, eu já comecei assim, a trabalhar mesmo, sabe? Me disseram faz isso, 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 e eu tive que fazer. Então, não é muito assim, bonitinho, assim, a gente tem que se virar, sabe? Então, é um choque no início. Eu acho que já vai fazer 2 meses e meio que eu tô aqui, e, tipo assim, eu tô ainda me adaptando, sabe? Tem várias coisas que a gente demora. Fuso horário foi uma coisa terrível, terrível. Eu chegava assim, madrugada, eu tava acordada, eu não conseguia dormir. Daí, a hora que eu tinha que acordar, eu tinha sono e eu fiquei, tipo, 1 mês e meio pra conseguir me adaptar com o fuso horário. Então, é tudo complicado, assim. É complicado. Laura, e a questão também, eu sempre falo para os alunos, né? Tu tá mais no norte da França, é isso? Sudeste. Sudeste, então não é tão escuro, né? Porque eu sei que abril ainda era um pouquinho escuro, agora os dias começam a ficar mais longos, né, Laura? Por exemplo, agora que horas está escurecendo aí? Olha só, eu saí às 10 horas hoje do trabalho e, tipo assim, tava claro ainda o dia. A gente se apavora, inclusive, porque tu olha pra janela 9 horas da noite e é dia. É uma Então, loucura, assim. isso era uma das coisas que eu mais gostava. Quando eu ia para Europa nessa época aí de verão, assim, eu adorava, porque imagina, tu não tem escuro, tu fica até tarde na rua e ainda tem sol. Falando nisso, Laura, segurança, tá? Como é que é a segurança aí? Tu se sente segura? Tem algum problema? Por ser uma cidade pequena, talvez até tu fica com as ruas meio desertas, como é que é? É bem tranquilo, é um São Marcos da vida, assim. Tu sai a hora que tu quiser até esse fato de estar sempre meio claro, porque começa a escurecer umas 11, 11h30, sabe? Então, tipo assim, tu sai e é bem tranquilo. Tem bastante aquelas ruazinhas, que passa um carro só, assim, bem apertado. Mas, tipo assim, é tranquilo. Eu saio sozinha, em qualquer horário, e não. Até agora nunca me aconteceu nada. Sabe? Ainda bem, né, Laura? Laura, uma outra pergunta aqui, até foi de um aluno avançado, ele perguntou o seguinte, ó, se surgiu a oportunidade do intercâmbio, né, nesse sentido, assim, para trabalhar, e qual é a probabilidade
de estender esse intercâmbio, porque, por exemplo, tu fez para ficar 6 meses, é isso? Tem a possibilidade de estender para mais tempo? Eu tenho visto para 7 meses. Então, obrigatoriamente, eu tenho que voltar quando terminar o visto, né? Ahn, Se eu quisesse voltar, até poderia, só que daí eu teria que fazer outro tipo de visto, que é aquele de trabalho e estudo, acho que eles chamam. Então, obrigatoriamente, nesses 7 meses eu preciso voltar para o Brasil, porque senão eu vou estar aqui ilegalmente, né? Aí daí não, daí corre o risco de ser deportada, né, Laura? Aconteceu já de outros estagiários, receberem propostas de emprego para voltar depois. Então, isso pode acontecer, sabe? Mas, de qualquer forma, tu precisa voltar daí para o Brasil, te organizar com documentação e tudo, e aí depois sim voltar. Para trabalhar também num restaurante, assim, não necessariamente no mesmo lugar, mas é questão de Uhum. networking, né, Laura? Por exemplo, tu tá conhecendo muita gente aí, né? Por exemplo, essas pessoas podem um dia te trazer, por exemplo, te recomendar ou usar o teu currículo para alguma coisa. Tu acha que nesse aspecto de networking, nesses 2 meses, foi legal, assim, de tu conhecer pessoas de diferentes partes do mundo na tua área de gastronomia? Sim, e uma coisa também é que o meu nome fica na empresa a qual eu vim, né? Ali que tem parceria com a UX. Então, se eu quiser daqui a pouco voltar para cá e trabalhar mesmo sem ser estágio, eu consigo, através deles, ter oportunidade, porque na verdade essa empresa ela contrata trabalhadores para a França. Ele é do Brasil, mas ele tem parceria com uma empresa também daqui da França. Então, a qualquer momento eu posso entrar em contato e dizer, ó, quero trabalhar, quero ir morar ali. E aí ele vai me dizer quais restaurantes que tem vaga e eu posso vir, sabe? Na verdade, o que está acontecendo na Europa, pessoal, e isso não é só na França, né? Talvez tu vai ouvir falar, eles estão com muita escassez de gente qualificada, de, por exemplo, trabalhadores que não custam tão caro, né? Por exemplo, um brasileiro com certeza custa bem mais barato para o restaurante do que contratar um francês, né, Laura? Isso procede? Sim. Uhum. Muita falta de mão de obra aqui. Inclusive, um dos fatores que a gente acaba fazendo hora extra seguido é por isso, porque não tem mão de obra e aí eles acabam contratando, enfim, pessoas de fora para, sendo realista, pagar menos e trabalhar mais, né? Mas, enfim. Só que, por um outro lado, né, Laura, mesmo que tu ganhe menos, né, tu fez o teu investimento, com certeza, de passagem, isso aí tu teve tudo que pagar do teu bolso, né? Mas o que tu vai trazer de currículo, eu acho muito significativo, né? A experiência dentro da cozinha, tipo assim, é maravilhosa, né? Porque é uma cozinha francesa, né? Tu aprende todos os métodos, todo o funcionamento. E eu, como nunca tinha entrado dentro de uma cozinha, foi minha primeira cozinha, de cara, assim, então foi um choque maior ainda. Mas eu tô aprendendo, assim, várias coisas, sabe? Tu sabe, Laura, até já estamos quase encerrando, mas eu vou dizer, o maior ganho no intercâmbio desses, eu te juro, tá? É visível a pessoa, o profissional, que teve uma experiência internacional, que teve que se virar sozinho, que fez um intercâmbio, né? É uma experiência que amadurece o profissional muito rápido. Por exemplo, um processo de amadurecimento que tu ia demorar lá 2, 3 anos, em 2 meses tu já é outra pessoa. Tu concorda? Como é que tu se sente assim nessa questão do amadurecimento? Na verdade, até observando, assim, porque o que aconteceu? Era para eu ter ficado estagiando na confeitaria e quando eu cheguei aqui me colocaram na cozinha. Mas a gente tá sempre de olho, sabe? A gente tá sempre correndo atrás. Eu tô sempre de olho aqui, de olho lá. Então, só o fato de tu começar a olhar a questão de empratamento, coisa assim, tu já vai trabalhando tua cabeça e associando com coisas que talvez se eu tivesse estagiado num restaurante no Brasil, eu não ia ter esse feeling, assim, né? Essa coisa, esse pá, assim, a gente olha e já, eu faria isso, isso, isso. Então, realmente ajuda muito, assim.
é um despertar da criatividade, da proatividade, né? Todas as coisas juntas, assim. Laura, e agora, então já estamos encerrando, né? Vamos supor, hoje, então tem uma pessoa, um adolescente, está ali no ensino médio, tá? Que conselho tu daria para essa pessoa? Ó, esse cara um dia ele tem esses sonhos, né? Eu quero um dia trabalhar na França ou na Itália ou qualquer lugar, né? Eu quero, mas eu estou no ensino médio. O que que tu acha que eles podem fazer agora no ensino médio para se ajudar, para ter uma qualidade, para ter uma bagagem cultural, para depois encarar uma aventura, como tu está chamando, né? Ou seja, eu chamo de um grande salto de carreira, né? Como tu está tendo hoje. Então, assim, não é nem puxando saco, tá? Mas eu acho que a língua é o principal. Porque se tu não domina a língua do país que tu tá indo, que foi o meu caso, tu precisa pelo menos saber uma língua secundária. Então, ou inglês ou até mesmo espanhol, porque tem bastante gente que fala espanhol aqui. Então, eu acho que uma segurança para ti é dominar pelo menos uma língua além do português antes de ir para qualquer lugar. Muito bem. E Então, eu quem está na acho faculdade, Laura, que nem tu, né? Tu estava no primeiro ano de faculdade, e daí tu disse que o grupo de professores com os alunos ia divulgando essas oportunidades, né? Então, para quem está na faculdade, como é que eles fazem, então, para ter contato com essas oportunidades? O que que tu sugeriria? Eu acho que é sempre importante conversar com o coordenador do curso e perguntar se tem algum estágio, porque geralmente tem, tá? Geralmente todos os cursos disponibilizam estágios. Então, primeiramente, conversar, ó, tem algum estágio fora do país para mim ir? E aí, provavelmente vai ter. E se não, tem vários meios, assim, pela internet mesmo, né? Tu pesquisa, e E acaba aparecendo oportunidades aos poucos, sabe? Tipo, que nem eu não esperava isso. E aí apareceu a oportunidade e eu vim. Então, conversar com o coordenador do curso, primeiramente, né? Pra, pra ver se tem algum estágio já direcionado, porque às vezes a gente nem sabe. Eu nem sabia disso. Apareceu realmente no grupo e tal. Eu nem sabia dessa possibilidade. Então, às vezes a gente não sabe, é só falta de informação mesmo, né? Então, se tem isso em mente, já começa, a procurar pelo que tá perto de ti, né? Então, Laura, dá o teu recado aí no final, uma mensagem final para quem. E eu gostei de uma coisa que tu disse, ó, eu vou ser bem realista, bem pé no chão, porque perrengue, Laura, faz parte de um programa de intercâmbio, isso aí, ó, é certo. Todo mundo tem aquela noção, ah, eu vou viajar, eu vou curtir, não sei o quê, mas Sim. tem que dar duro, né? Então, qual é o teu recado final para o pessoal que está assistindo a gente? Acho que o meu recado principal é confiar em si e quando a gente quer uma coisa, a gente sempre tem capacidade e a gente sempre consegue correr atrás, se tiver força de vontade. Muito bem, então, Laura, querida, merci. Ó, meu francês, ó, merci, muito obrigada. Diz um tchau aí, obrigada, sei lá, alguma coisa em francês para nós, para a gente encerrar nossa reuniãozinha. Ok. Euh, Bonne soirée, merci et merci à vous, madame. Laura, querida, um beijo,